Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Quinto dia, Tratado, capítulo 49 a 54. Por meio de Maria, começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Título: A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. 49. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa do seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, ou Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, em que diz que quando a viu, tê-la ia tomado por uma divindade, tal encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido. Pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Segundo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça como no céu, pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a vida pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo, encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão
e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios imperdenidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que repugnarão por seus interesses. 7. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. Pois o demônio, sabendo bem pouco tempo que lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. 51. É principalmente a essas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui. Para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizades, lá em Gênesis 3,15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. 52. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável que não só há de durar, mas aumentar até ao fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais do que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade.
O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, ao contrário, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos seus filhos e servos e consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades. E não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servas da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humildade de Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso. E tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça. Sede de todo orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvenderá suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de potenciar-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como calcanhar. Calcados e perseguidos como calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, eles serão ricos em graça de Deus, graças que Maria lhe distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Irmão, terminamos aqui o parágrafo 49 a 54. Ave Maristela, vinde Espírito Creator.
Vamos agora para os exercícios espirituais dos 12 dias preliminares.